Em uma determinada noite, enquanto estava deitada, Karen comentou com seu marido sobre o quão eficiente a jovem era. Estava muito empolgada com o trabalho de Joyce. No entanto, Eric foi evasivo quando a esposa citou o nome dela e rapidamente tentou mudar de assunto. Karen ficou tentando entender o porquê da mudança de assunto repentina do companheiro. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Karen e Eric eram um jovem casal feliz. Karen tinha apenas 25 anos de idade, enquanto Eric tinha 28. O casal tinha uma filha chamada Julia. A pequena tinha 4 anos de idade e tinha muita saúde, mas em compensação, era muito bagunceira. Karen tinha muito trabalho para cuidar da garota. Ambos os jovens tinham ótimas profissões. Eric atuava como analista de desenvolvimento de sistemas desde os seus 23 anos de idade. Assim que se formou, um de seus amigos o indicou para a vaga. Porém, como consequência disso, ele precisou se mudar para uma cidade longe de seus demais parentes. É claro que sua fiel esposa e apoiadora o seguiu. Karen trabalhava como autônoma na área de design de interiores. A mulher era boa no que fazia, não era à toa que seu serviço era muito disputado. Tão solicitado era o seu serviço que antes de o casal se mudar, ela precisou concluir os pedidos dos clientes de sua antiga cidade e não foi tão rápido. Depois que se mudou de cidade, não demorou muito para que o seu trabalho se tornasse conhecido, o que foi uma grande surpresa até mesmo para Karen. No entanto, desde o nascimento de sua filha, se tornou bastante difícil para ela trabalhar, pois a pequena tomava muito seu tempo e atenção. A verdade é que o casal já tinha um bom patrimônio. A única razão para Karen ter continuado exercendo a sua função por tanto tempo era porque a mesma gostava de atuar em sua área. No entanto, Karen acabou se rendendo e deixando de trabalhar. Mesmo assim, não deixou de ser uma microempresária. Poderia exercer a sua função a qualquer momento. Entretanto, isso não estava nos planos dela. Mas pouco depois que a sua filha completou 4 anos de idade, as oportunidades foram aparecendo novamente. Karen não parava de receber propostas tentadoras de trabalho. Já havia recusado várias, sempre com muita dor no coração. No entanto, em um determinado dia, o gerente de uma empresa para a qual Karen prestava serviço agendou uma visita em sua casa. Ele disse que precisava conversar com a mulher urgentemente. Sendo assim, Karen seguiu com o agendamento. Quando chegou o dia, Karen finalmente pôde aliviar a sua ansiedade. O gerente chegou em sua casa e Karen o convidou para entrar e sentar. O homem começou a falar. Se tratava de uma proposta de trabalho para Karen. Além de ser um tipo de trabalho que ela gostava muito de fazer, o dinheiro que o gerente havia oferecido era uma quantia enorme. Mas mesmo assim, Karen não deu uma resposta definitiva. Disse que iria analisar com calma. E assim, o gerente foi embora. Mais tarde, enquanto a família estava jantando, Eric falava sobre como iam os negócios da empresa. A conversa durou algum tempo. No entanto, em nenhum momento Karen citou a proposta que havia recebido. Isso porque sabia que Eric ia pressioná-la para aceitar, e Karen não queria se forçar a aceitar só por causa da enorme quantidade de dinheiro que receberia. Quando o casal estava se preparando para dormir, Eric resolveu ir até a sala. O homem havia perdido alguns papéis relacionados ao seu trabalho e foi checar se estava em sua casa. Enquanto revirava as gavetas da sala, Eric encontrou um documento que não estava esperando encontrar. Se tratava do contrato de trabalho que Karen havia recebido. Eric analisou com calma cada palavra e número que continha no contrato. Em seguida, ele retornou ao seu quarto e questionou Karen. O homem reclamou do fato de ela não ter conversado com ele a respeito de tal oportunidade. Karen então bufou e disse que queria pensar melhor na oportunidade antes de compartilhar com o companheiro. Eric suspirou e sugeriu que a esposa aceitasse a proposta, não apenas pelo dinheiro, que foi um grande ponto de interesse de Eric, mas também porque ele sabia que a esposa gostava de atuar na área. Mesmo assim, a mulher reforçou o argumento de que ia analisar a proposta. No dia seguinte, Karen conversou com uma amiga e antiga colega de trabalho. A mesma também trabalhava com design de interiores. Conversou com ela a respeito da oportunidade que havia recebido. Rapidamente, a amiga disse que a proposta era ótima e que Karen deveria aceitar com toda certeza. Mas Karen citou o principal obstáculo, que era a pequena Julia, de apenas 4 anos de idade.
A mãe disse que não queria deixá-la em uma creche, reforçava a ideia que apenas ela conseguia cuidar da filha de maneira correta. Daisy, a amiga que falava com ela ao telefone, insistiu que Karen não poderia perder tal oportunidade. Disse que não havia problema nenhum em a pequena ir para a creche, pois após poucos anos a mesma estaria na escola. Mesmo assim, Karen negou. E então, Daisy deu outra ideia para a amiga. Sugeriu que a mesma contratasse uma babá de confiança para cuidar de Julia. Karen ficou pensativa. Sabia que na maioria do tempo trabalharia em casa com seu computador. Mesmo assim, seria difícil cuidar de sua filha. Porém, se tivesse uma babá presente na casa, facilitaria muito as coisas para a mulher. Karen gostou da ideia, mas era uma mulher difícil de se convencer quando se tratava de decisões relacionadas à sua filha. Percebendo que a amiga ainda estava insegura, Daisy gritou do outro lado do telefone para ela contratar logo a babá. E assim, Karen acordou do transe e disse que iria tentar, mas que não fazia ideia de como faria para encontrar uma babá de confiança. Mais uma vez, Daisy deu um norte para Karen. Disse que bastava ela encontrar uma agência de babás em sua cidade e fazer as entrevistas. Karen pensou no quanto de trabalho aquilo daria e isso se somou com o medo de escolher a pessoa errada. Dessa maneira, continuou receosa em tomar a sua decisão final. No entanto, Daisy não permitiu que ela recusasse a sua ideia. Sendo assim, após ter desligado o telefone, Karen pesquisou a agência de babás mais próxima de sua casa e olhou a avaliação da mesma. Embora estivesse com 4,5 estrelas, não tinha tantas avaliações. Sendo assim, resolveu pesquisar outras opções. Depois de alguns minutos pesquisando, finalmente encontrou uma agência popular na cidade. Tinha um bom número de avaliações e quase 5 estrelas. Provavelmente o preço seria mais elevado, mas ela não se importava com o valor e sim com a qualidade. Karen fez uma visita na agência e gostou muito das funcionárias. Logo, ela agendou algumas entrevistas com elas para o dia seguinte. Karen contou ao seu marido sobre o que planejava fazer. Ela achou que ele talvez pudesse não gostar da ideia, mas ao que parece apenas Karen tinha tanta insegurança, pois o seu companheiro aceitou e até mesmo apoiou a ideia. A essa altura, Karen já estava se sentindo mais confortável e confiante. Obteve o apoio não só do seu marido, mas também o de sua grande amiga. No dia seguinte, Karen preparou tudo para as entrevistas que começariam logo pela manhã. Em sua cabeça seria difícil fazer uma escolha, pois todas as meninas pareciam muito boas. E assim começaram as entrevistas. Já haviam se passado horas. Várias jovens diferentes já tinham sido entrevistadas. Porém, não foi como Karen esperava. A escolha para a babá perfeita estava muito difícil. Na verdade, Karen não tinha achado nenhuma delas qualificada. Suspirou quando viu que teria que agendar novas entrevistas a fim de encontrar a jovem certa. Sem perda de tempo, a mulher ligou para a agência e agendou novas entrevistas para o dia seguinte. Certamente ela teria que escolher alguma do dia seguinte, visto que o contratante tinha prazo para os serviços solicitados. E assim, no dia seguinte, a mulher preparou novamente todo o cenário para uma nova entrevista. Estava mais confiante dessa vez. No entanto, novamente, as coisas não aconteceram do jeito que Karen esperava. Dentre as inúmeras candidatas, ela gostou apenas de 2. Ficou indecisa entre as jovens. Faltava apenas uma garota para chegar. No entanto, Karen não estava confiando que essa seria melhor que as demais. Sendo assim, pensou em dispensar a última e decidir entre as 2 melhores. Todavia, antes que a mesma pudesse cancelar, a última jovem chegou. Karen ficou sem graça, não queria dispensar a garota. Sendo assim, deu uma oportunidade para ela. Karen não estava esperando grandes coisas da jovem, porém, se surpreendeu muito. Logo, decidiu que aquela garota chamada Joyce seria ideal para cuidar de sua filha. A jovem ficou muito alegre quando recebeu a aprovação de Karen. A mesma explicou a ela que antes de mais nada faria um teste para confirmar, mas concluiu dizendo que havia gostado muito dela. No dia de sua entrevista, havia uma maquete exposta na sala da casa. Karen tinha feito aquela maquete no TCC em sua época de faculdade. Joyce analisou atentamente aquela maquete enquanto Karen estava na cozinha. Ao que parece, ela também se interessava muito por aquele tipo de trabalho. Ficou encantada. Karen estava voltando para a sala e percebeu que Joyce estava olhando para a sua maquete. Quando Joyce percebeu que estava sendo observada, imediatamente pediu desculpas para sua mais nova patroa.
No entanto, a mesma sorriu e perguntou se ela gostava de design de interiores. Joyce respondeu que quando mais nova sonhava em estudar arquitetura. Entretanto, acabou não dando muito certo. As duas começaram a falar sobre o assunto, o que fez com que Karen se aproximasse ainda mais de Joyce. Já estava quase na hora de Eric voltar do serviço. O homem chegava em casa durante a tarde. Karen pediu para que Joyce retornasse no dia seguinte para fazer o primeiro dia de teste, se despediu e acompanhou a jovem até a saída. Antes de ir embora, Joyce brincou um pouco com Julia a fim de fazer com que a pequena se acostumasse com ela e também para causar uma boa impressão. Joyce se dava muito bem com os pequenos daquela idade e não foi diferente no caso de Julia. Mais tarde, Karen deu a notícia ao seu marido. Disse que havia encontrado a garota perfeita para cuidar de Julia e que estava empolgada com isso. Eric ficou feliz pela esposa e assim, Karen finalmente pôde entrar em contato com o contratante para aceitar o serviço. Ela já teria que fazer uma visita no local onde faria o trabalho no dia seguinte. Ficou um pouco receosa e com medo. Não queria deixar a filha sozinha com Joyce logo no primeiro dia. No entanto, o seu companheiro disse que não haveria problema nenhum, e além disso, Karen gostou bastante da jovem, que havia demonstrado ser uma moça de caráter aparentemente. Ao amanhecer do dia seguinte, a jovem chegou cedo para trabalhar. Queria causar uma boa impressão. E funcionou, pois Karen precisava sair mais cedo do que ela esperava, porém não tinha avisado a babá. Karen a cumprimentou quando ela chegou e falou sobre a necessidade de sair naquele momento. Joyce disse que não havia problema algum, e então Karen se despediu da jovem e de sua filha e saiu. Julia começou a chorar ao ver que a mãe estava saindo sem ela, afinal, a pequena era apegada à mãe, porque durante todos esses anos, Karen nunca foi de sair sem Julia. Sendo assim, a garota havia se acostumado aos cuidados da mãe. Foi difícil até para Karen. A mulher saiu depressa, pois a chance de ela desistir era boa. Karen fez todo o seu trabalho externo e, depois de algumas horas, finalmente chegou em casa novamente. Ela ficou com dó de Joyce, pois imaginou que a mesma deveria ter sofrido para cuidar de Julia, visto que a menina estava tão acostumada somente com os cuidados da mãe. Karen achou que quando ela chegasse em casa novamente, a filha ainda estaria chorando, mas se surpreendeu quando viu a cena em sua frente. Julia estava brincando com Joyce e sorrindo de uma maneira que Karen realmente não esperava. A mãe da pequena sorriu quando viu a cena. Quanto mais o tempo se passava, mais Julia se acostumava com Joyce. As coisas não aconteceram como Karen esperava. A mulher achou que apenas durante os primeiros dias ela precisaria fazer trabalho externo. Todavia, ela tinha que sair de casa com frequência no início da tarde e às vezes só retornava pouco depois de Eric ter chegado em casa. Ficou aliviada ao pensar que tinha escolhido uma babá tão boa e prestativa. Durante os dias que se passaram, Joyce se mostrou ser uma jovem exemplar que cuidava muito bem de Julia. Além disso, ela fazia tarefas que nem eram sua obrigação, como arrumar a casa e algumas vezes até cozinhar para a família. Karen insistia para a jovem que não precisava fazer nada disso, porém, a mesma continuava fazendo. Em compensação, Karen dava boas bonificações em dinheiro para ela. Joyce demonstrava ser sempre uma jovem doce e educada e continuou sendo assim com o passar dos dias. Em uma determinada noite, enquanto estava deitada, Karen comentou com seu marido sobre o quão eficiente a jovem era. Estava muito empolgada com o trabalho de Joyce. No entanto, Eric foi evasivo quando a esposa citou o nome dela e rapidamente tentou mudar de assunto. Karen ficou tentando entender o porquê da mudança de assunto repentina do companheiro, mas ela acabou não perguntando nada a respeito. Depois de alguns minutos, o casal acabou adormecendo. Eric estava se sentindo culpado. O homem estava cada vez mais estranho com a sua esposa porque simplesmente não tinha conseguido resistir à tentação daquela jovem e se lembrou de como havia sido a primeira vez que aconteceu. Eric sempre olhava para Joyce como uma funcionária comum e tentava sempre se manter o mais longe possível da mesma. Afinal, não tinha como negar que ela era uma bela jovem. O fato de sua esposa estar em casa quando Eric chegava do serviço o deixava aliviado, pois para ele não era confortável ficar sozinho com a garota na casa. Entretanto, os problemas começaram depois que Karen passou a chegar tarde em casa. Logo no primeiro dia que sua esposa chegou tarde, algo esquisito aconteceu com Eric. Na ocasião, a sua filha estava dormindo. A pequena normalmente dormia naquele horário da noite. Eric se preparava para comer. No entanto, convidou Joyce para comer também. Quis ser educado. A jovem aceitou
ambos se sentaram na mesa e começaram a comer e conversar. Tudo estava normal, até que Joyce começou a olhar para Eric com alguns olhares estranhos e um tanto sedutores. O homem percebeu certa estranheza no ar, mas ao invés de cortar de vez, ele apenas pediu licença e se retirou. Eric ficou pensativo a respeito do ocorrido, mas não revelou para a esposa. E então, depois daquele dia, ele tentou evitar a presença de Joyce por 2 dias seguidos. A mulher seguia tentando seduzi-lo cinicamente. Todavia, após 2 dias resistindo a essa tentação, Eric não conseguiu dizer não no 3º dia, quando Joyce se deitou em sua cama e esperou o mesmo abrir a porta de seu quarto. Quando Eric abriu a porta de seu quarto nesse dia, sentiu que o correto era correr do local e acabar de uma vez por todas com aquela história, mas não conseguiu. E então, traiu a sua mulher pela primeira vez, depois pela segunda vez e terceira. Era esse o motivo de ele não gostar de falar sobre Joyce com a sua companheira. Mas Eric não estava bem. Desde o dia em que ele começou a trair a sua esposa, teve pesadelos, peso na consciência. Não conseguia mais sentir paz. Eric não queria mais sentir aquilo. Sendo assim, ao amanhecer de um sábado, antes que Karen pudesse sair para concluir o seu trabalho, Eric pediu para conversar com ela. Karen soube de toda a história, e quem contou a ela foi exatamente o seu marido. Logicamente, não conseguiu conter o seu choro e raiva. Karen sentiu vontade de fazer coisas terríveis com a babá e também com Eric. No entanto, o seu marido fez algo que a deixou com mais raiva. Antes de decidir revelar toda a verdade para Karen, ele mandou uma mensagem para Joyce dizendo que ela não deveria pisar naquele lugar nunca mais, pois ele pretendia revelar a verdade para sua esposa e em seguida bloqueou a jovem. Certamente, Karen não veria a Joyce nunca mais, e foi isso que a deixou com ainda mais raiva, pois queria se vingar. Eric, conhecendo a esposa, sabia que a mesma faria uma besteira com a Joyce, por isso tomou tal decisão. O acontecimento resultou no divórcio do casal. Eric implorou por perdão, repetindo inúmeras vezes que faria diferente, mas não obteve o perdão de sua ex-companheira. No entanto, ele disse que não descansaria até se redimir e merecer o perdão dela. Karen, mesmo concluindo seu trabalho, não conseguiu obter nenhuma felicidade pelo mesmo. Durante um bom tempo ela ficou irritada com Joyce e não conseguiu viver direito por conta desse ódio que sentia. Até que ela encontrou a sua felicidade depois que se mudou para sua antiga cidade e se reencontrou com a sua amiga e ex-colega de trabalho. A mesma prometeu que ajudaria a Karen e se manteria ao seu lado. As duas começaram a trabalhar juntas. Aos poucos, Karen foi recuperando a sua alegria e retomando seu desejo de sorrir ao lado de sua filha. Eric era um bom homem antes de errar com Karen. Em sua opinião, o que levou ele a fazer o que fez? Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.